noite, amigos internautas e telespectadoras da TV Nova Nordeste, Rede Cultura de Televisão. Hoje apresentamos mais um programa online. O programa Ana Cláudia Torpe, entrevista online, está começando agora. Você já ouviu falar em direito digital? Sabe o que fazer para proteger os seus dados? Estas e outras questões nós vamos conversar com nossa convidada, Ana Paula Canto de Lima. Ela é advogada e sua especialidade é o direito digital e veio conversar conosco sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Tudo bem, Ana Paula? Bem, Ana, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes, né, os telespectadores, também aí pela internet. É muito bom participar e compartilhar com vocês as informações de uma legislação tão importante para nós. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e quando ela entrou em vigor? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é uma legislação que visa proteger os dados pessoais dos cidadãos, que somos nós, que a legislação chama de titulares. Então, ela dispõe justamente sobre todo o tratamento de dados pessoais, tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital, e a ideia da legislação é trazer essa proteção, e não só trazer a proteção para os dados pessoais, como também devolver o controle de tudo que acontece com seus dados pessoais para você, para nós, para os cidadãos. Então, ela quer promover um equilíbrio, vamos dizer assim, e restituir para nós o controle dos nossos dados pessoais, porque a gente sabe que ultimamente não tem sido assim. Quem deve cumprir essa legislação? Todos, Ana, todo mundo que atua de alguma forma com dados pessoais, de forma direta ou indireta, precisa cumprir a legislação. A legislação. Por que é tão importante isso, né, doutora? Cumprir essa legislação? Veja, é muito importante cumprir a legislação, especialmente para você manter a sua credibilidade no mercado, né? Credibilidade, a imagem da sua empresa perante os consumidores, perante os cidadãos, somos nós. Então, é muito importante que a gente observe a legislação. É importante destacar que eu não respondi na primeira pergunta, ela está em vigor desde 18 de setembro do ano passado, de 2020, e agora, em 1º de agosto, ela está plenamente em vigor. Então, é importante que todo mundo atente e quem ainda não se adequou à legislação precisa urgentemente correr para se adequar. Quais serão as penalidades, doutora, para quem não cumprir essa nova lei? A própria legislação trouxe algumas sanções administrativas que serão administradas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essas sanções administrativas, elas vão de multa, multa simples, multa que chega até 50 milhões, que vai 2% do faturamento da empresa, tem também a questão do bloqueio dos dados, a suspensão do banco de dados, podendo ter outros desdobramentos, inclusive no âmbito jurídico, porque embora a legislação tenha trazido a parte de sanções administrativas, que ela traz algumas possibilidades para a NPD, também tem a questão das sanções jurídicas. Você pode, por exemplo, demandar contra determinada empresa e, a partir do âmbito jurídico, você ter, por exemplo, uma indenização, dependendo do que tenha acontecido, do que tenha ocorrido. E, por outro lado, a legislação traz todas as sanções administrativas. Agora, doutora Ana Paula, a legislação fala da figura do encarregado. Quem é este personagem? O encarregado é a figura trazida pela legislação que vai fazer justamente, às vezes, de um gerente de processos de privacidade, de proteção de dados. Ele vai ser aquela pessoa que vai ficar entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o controlador, que é quem tem o controle dos dados, vamos dizer assim, quem administra os dados, e vai ficar também entre os titulares, que somos nós, e
o controlador, que é a empresa para quem ele trabalha. Então, a empresa, nesse momento, ela precisa nomear o encarregado, para que o encarregado ele não só sirva como canal de comunicação, tanto entre a ANPD e a empresa, quanto os titulares e a empresa, se for necessário, como também que ele possa administrar tudo que está acontecendo em relação à adequação, que é o ideal, que ele acompanhe toda a adequação, o ideal é que ele esteja ciente de todos os processos que estão sendo feitos. Ana Paula, e a multa que vem falando, né, que seria de 50 milhões, você acha realmente que essa multa será aplicada? Isso vai funcionar? Excelente pergunta, Ana. Olha, eu acredito que vai ser muito difícil de ser aplicada, especialmente porque a ANPD, que é a nossa autoridade, ela já se manifestou no sentido de que ela vai, no primeiro momento, orientar mais, ela vai direcionar mais, trazer toda essa questão do aculturamento, para depois ela pensar em questões de sanções. Uma coisa que me chama muito a atenção, doutora, desculpa lhe interromper, é o momento que a gente vive. A gente vive agora um momento, ao mesmo passo que se fala em proteção de dados, se fala em open banking, né? Então, é um momento que se pede permissão ao correntista, né, a esse consumidor dos serviços bancários, para que ele autorize a manipulação de seus dados entre as instituições. E, como você mesma falou, a princípio, essas sanções não serão aplicadas devido a vamos dizer assim, a um período educativo para que a população, para que os pequenos, grandes e médios comerciantes aprendam a lidar com isso. Mas, no caso das instituições bancárias, que já vão começar a operar com Open Banking e que já terão em mãos a autorização desse consumidor, isso terá o mesmo peso na hora da fiscalização? Eu acredito que sim, Ana. Inclusive, instituições financeiras, elas sempre tiveram um peso maior em relação à segurança especificamente, né? Tanto que a responsabilidade do banco por problema de segurança, por exemplo, do sistema, é objetiva, né? Existe uma súmula sobre isso. Então, eu acredito que, se eles estão se dispondo a fazer esse tipo de projeto, vamos chamar assim, né, que esse Open Bank, eles devem estar se programando em questões de segurança da informação, acredito eu, para ter a garantia necessária para a utilização desses dados sem permitir o acesso de pessoas não autorizadas ou, por exemplo, vazamentos ou qualquer tipo de invasão. Ana Paula, eu soube que a nossa convidada, a Ira Caldeira, ela quer fazer uma pergunta para você. Ira, é com você. Exatamente, Ana Paula, querida, que bom estar aqui com você, ouvindo essas coisas importantes, né, para a gente saber. Tive uma dúvida aqui. A legislação faz alguma distinção entre pequena, média e grande empresa? Ela não faz distinção ainda. Por que ainda? Porque existem algumas movimentações no sentido de que, em algum momento, a ANPD vai regulamentar essa questão, fazendo um equilíbrio, né? Porque, claro, que uma pequena empresa, se ela não trata dados de forma exponencial, ela não pode ter o mesmo peso e a mesma medida de obrigações, responsabilidades e tudo mais do que uma grande empresa que certamente trata muito mais dados. Ira, muito grata pela sua pergunta. Ana Paula, muito grata pela sua resposta. Agora a gente faz um breve intervalinho, mas volta já, não sai daí. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Uma coisa que sempre me preocupou, e assim eu vejo que isso é uma prática, né? E eu não sei como vai ficar agora, mas
Você vai numa farmácia, você tem que dar o seu CPF. Você vai pedir um delivery de uma padaria, eles pedem o teu CPF. Como é que isso vai ficar dentro dessa nova realidade? Excelente pergunta, Ana. Em relação às farmácias e drogarias, eles geralmente te concedem um desconto, mas para te conceder o desconto, você tem que passar alguns dados, né? Então, é como se fosse uma troca, né? Eu vou te dar os descontos, você me passa seus dados. É como aquelas bonificações de supermercado. Você vai entrar para o clube, mas você vai me passar seus dados cadastrais. Então, sempre que a gente permite que isso aconteça, a gente está dando o nosso consentimento, ou seja, eles estão aptos a tratar nossos dados com base no nosso consentimento. Por isso é tão importante a gente entender, porque entendendo, muitas vezes você pode pensar e repensar que talvez não valha tão a pena aquele desconto que você está recebendo, se você considerar, por exemplo, uma ideia hipotética, deixar bem claro aqui, mas vamos refletir. Se eu soubesse que uma drogaria, por exemplo, pegasse meus dados e todo o meu histórico de compras e passasse para o plano de saúde, por exemplo, eles trocassem essa informação, e no final do ano, meu plano de saúde, na hora de ser ajustado, ele sofresse um ajuste com base no meu histórico de compras de uma drogaria, por exemplo. Eu ainda iria achar interessante aquele desconto que a farmácia me dá. Está entendendo? Então, o que a legislação traz é transparência e informação para que nós, diante de todos esses esclarecimentos, possamos tomar a melhor decisão em relação a isso. Não é que não pode mais usar dados, não é que eu não posso mais conceder meus dados, nem aproveitar descontos. É que, diante das informações que pode ser que você até então não soubesse, você sabendo, ainda assim, você vai querer continuar consentindo, né? A ideia é essa, a ideia é que a gente tenha transparência, a gente tenha informação, e com base nessa transparência, nessa informação, a gente tenha uma administração consciente do que a gente faz com os nossos dados pessoais, que hoje, infelizmente, até então, não era assim. A gente não tinha uma dimensão do que poderia ser feito com nossos dados, e para a gente fazia qualquer negócio, a gente achava que era um bom negócio. Então, a ideia é a gente entender que nem sempre é um bom negócio. E o que fazer para proteger os nossos dados pessoais? Bom, primeira coisa, a gente tem que começar a ser muito crítico em relação aonde a gente preenche de cadastro, onde a gente cede os nossos dados, para quem a gente está distribuindo essas informações, né? Por quê? Porque são informações a seu respeito que, conjuntamente com outras informações que a gente tem disponível na internet, podem trazer um mundo de informações a seu respeito que podem fazer com que você tenha vários prejuízos, né? Como, por exemplo, alguém se passando por você, uma vez que já tem teus dados pessoais, a partir dos teus dados pessoais chegam nas tuas redes sociais, a partir das tuas redes sociais, se elas forem públicas, ela vai ter uma infinidade de informação, quem é teu amigo, com quem você anda, quais são os teus projetos, com quem você trabalha, e a partir de todo esse mundo de informação que a gente mesmo disponibiliza, né, deixar claro, a gente faz com que a pessoa ela fique munida de informação suficiente para se passar por nós, para simular um sequestro dizendo que o nosso filho foi sequestrado, para pedir um dinheiro a um amigo que ela sabe que é amigo, porque está ali na rede social, né? Que ela consegue se passar por você e dizer, olha, a Ana está entrando em contato com você para saber se você tem interesse em fazer uma entrevista tal dia. Agora, para essa entrevista, você precisa confirmar que vai participar e me passa o seu número que saiu aí no seu SMS. Ixi. E as pessoas acabam passando o número, né? Nossa! Então, eles mudam a história, eles mudam várias histórias, eles fazem infinitas histórias. Gente, eu não faço isso, tá? É vacina, já avisa logo, doutora. Eles inventam várias coisas, mas a gente tem que ter consciência que sempre que alguém ligar ou mandar mensagem, qualquer coisa, que no final a pessoa está dizendo, por mais maravilhosa que tenha sido a conversa, se no final a pessoa disser, me passe o número que chegou aí no seu SMS, é golpe, né? Não passe, é golpe. Então, não importa, foi lindo, você quase que ia para uma festa VIP, mas não ia, porque é golpe, né? Então, não acredite em tudo que falam para você, por mais que pareça verdade, né? Agora, doutora Ana Paula, vamos supor
que a pessoa tem conhecimento que, de alguma forma, ela foi exposta e os dados dela estão disponíveis na internet. Quais as atitudes que ela deve tomar? Bom, se ela souber de onde veio esse vazamento, né, de onde houve essa exposição, ela pode denunciar. Denunciar tanto no Cadê Meu Dado, que é uma porta de denúncias em relação à privacidade e proteção de dados, como ela pode denunciar também perante a autoridade nacional, ela pode questionar o próprio controlador, que é para quem ela passou os dados inicialmente, e ela pode, inclusive, demandar judicialmente, pode também buscar o PROCON, ela pode acessar o site, né, que nós temos aí para a gente acessa o site, acho que é consumidor.gov.br, você faz lá a sua denúncia, e tem várias possibilidades para ela E atuar. aí entra danos materiais, danos morais. Aí se ela sofreu algum tipo de dano, aí o advogado, né, especialista, ele vai avaliar se realmente houve algum tipo de dano, qual foi o dano sofrido, para instruir da melhor maneira, né, o processo, a demanda. Mas, independente de qualquer coisa, a partir do momento que você tem acesso à informação de que seu dado está disponível na internet, todos os seus dados foram vazados, você pode não saber de onde veio ou pode saber. Importante você ter ciência de que acompanhe a partir do Serasa, por exemplo, tem um serviço muito bom que quando você se inscreve lá, você fica acompanhando se alguém está tentando algum tipo de crédito no seu CPF, se seu CPF teve alguma movimentação, se tem alguém analisando o seu CPF. Então, isso é muito importante a gente fazer quando a gente tem um tipo de incidente desse, né, relacionado aos nossos dados vazados. E também a gente prestar mais atenção em golpes, porque contas podem ser abertas no seu nome, né, promessas podem ser feitas, uma infinidade de possibilidades, terrenos podem ser... É necessário também fazer um boletim de ocorrência, né, doutora, para se proteger, né? Importantíssimo. O principal é o boletim de ocorrência. Né? Quando você faz o boletim de ocorrência, você se resguarda de que aquilo ali está exposto. Então, o que vier posteriormente, né, por exemplo, uma conta aberta no seu nome que não foi você, uma movimentação bancária fraudulenta, ou estão usando essa conta no teu nome para receber Pix de golpes, né? Então, você está envolvido de alguma forma em uma fraude ou em um golpe, como é que você vai conseguir comprovar que não foi você? Primeiramente, o BO, o boletim de ocorrência vai te ajudar nisso. Segunda coisa é você ter feito algum tipo de denúncia, seja lá onde for, PROCON, como eu falei, o consumidor.gov, ou na própria empresa que você sabe ou que você acha de onde veio, porque a empresa ela tem a obrigação de te responder. Né? O consumidor, no caso o titular, ele tem vários direitos trazidos pela legislação. E um desses direitos é questionar o controlador, que são as empresas, se eles têm esses dados, quais são os dados, qual a finalidade desse tratamento, por que ele está usando, por quanto tempo ele vai manter. Isso tudo são questionamentos que nós podemos fazer às empresas, e quando acaba aquele período ali daquele tratamento e não existe mais nenhuma hipótese que a legislação permita que justifique aquilo, ele precisa eliminar, né? A empresa precisa eliminar. Então, é preciso sempre que as empresas tenham alguma hipótese para permanecer com os dados. Do contrário, ela vai precisar eliminar. E nós podemos questionar a qualquer momento as empresas sobre qualquer informação que a gente tem interesse. Doutora Ana Paula, a pergunta que não quer calar. Você dá os seus dados na farmácia para ter desconto? Não. Não dou. Eu não dou. E digo mais, eu não dou porque teve uma vez que aconteceu um episódio antes da legislação que virou a chave em mim. Né? Eu fui em uma determinada drogaria, quando eu me dirigi até o caixa, eles fizeram aquela abordagem, né, de praxe, tem interesse em verificar se algum desses itens está com desconto e tal, e eu, bem inocentemente, na época, eu disse, tenho interesse, passei o meu CPF, né, para a farmácia. No momento que eu passei o meu CPF, a pessoa que estava me atendendo, ela prontamente disse, mas a senhora é advogada, a OAB tem um desconto maior do que o nosso. Aí eu disse, nossa!
como é que ela sabe que eu sou advogada? Aí eu comecei a ficar bem cismada nesse período, e aí eu parei completamente de fornecer meus dados, não só nas drogarias, como em todos os lugares. Inclusive, aproveitando, eu gostaria até de dizer aqui a você em primeira mão, que nós da OAB, junto com as nossas comissões, de Comissão de Direito da Tecnologia da Informação, que é presidida por Paloma Saldanha, e a Subcomissão de Privacidade e Proteção de Dados, que é presidida por mim, nós, junto com vários membros, redigimos, né, um projeto, uma proposta de projeto de lei, que agora já foi aceita e está tramitando para regularizar tudo isso que acontece nas farmácias e nas drogarias. Né? O que a gente Excelente, doutora. o que a gente pretende é justamente que eles sejam transparentes, digam para que é que eu quero esse dado, por quê, com quem eu vou compartilhar, qual é a finalidade, para a gente poder decidir de forma consciente se eu quero mesmo esse desconto ou não. Né? Ou não, está certíssimo. Atualmente a gente está, né, bem sem saber o que é que acontece com os nossos dados. Exatamente. Ana Paula Canto e Lima, eu quero agradecer a sua entrevista, quero parabenizá-la pelo seu trabalho, foi um prazer falar com você aqui. Prazer foi todo meu, Ana. Sempre que você quiser, estou à disposição. Nós, nossos membros da subcomissão, da CDTI, da OAB como um todo, é um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores. Eu espero que todos tenham gostado da nossa conversa de hoje. E qualquer dúvida, qualquer questionamento a mais, podem me buscar nas redes sociais e a gente está à disposição para continuar conversando. Muito grata. Abra seu coração, estenda sua mão para aqueles que estão ao nosso redor. Se eu faço a minha parte, você faz a sua, e o mundo será um lugar melhor. Voltamos agora com esse grande talento da música pernambucana, a cantora Ira Caldeira. Tudo bem, Ira? É um prazer recebê-la aqui. Melhor agora, viu? Obrigada pelo convite, fico assim, muito honrada. Nesses tempos de pandemia, né? Essa é a forma acho que mais saudável da gente se encontrar. Eu fico muito feliz quando recebo um convite assim e muito honrada. Muito obrigada. Que bom, é muito bom nós estarmos juntos, mesmo que de forma online, não é verdade? Por isso é que eu digo assim, ainda é a forma mais segura, né? Isso. Então... Mas, Ira, como foi que a música entrou na sua vida? Olha, eu acho assim que a pergunta tem todo sentido. Ela entra na minha vida mesmo, porque eu me casei muito nova, sabe, Ana Cláudia? Assim, eu tinha 15 anos quando comecei a namorar, Nossa. Me casei com um namorado com 17, fui mãe com 18, enfim, tudo muito rápido. Então, eu sempre digo assim que eu não tive sequer tempo assim para compreender de fato quais eram as minhas aptidões. E a música, ela entra na minha vida depois que eu já tinha os 3 filhos, né? Então, aquela coisa assim, quando você é chamado e não tem escapatória. E através de uma brincadeira, e cantei, peguei gosto, comecei a tocar violão. E isso, assim, há uns 30 anos atrás. Só que eu levei muito tempo para assumir isso também, né? Menina do interior, criada para casar e ter filho, aí virar artista? Jamais, nunca no Brasil. Né? Você é natural da onde, Ira? Eu sou de Timóteo, interior de Minas Gerais, interior dos interiores. Gente, sabe? olha Timóteo. Só, e veio parar aqui. Eu estou aqui, na verdade, quando eu vim para fazer a pesquisa, para gravar. Aí comecei a cantar, fazendo os restaurantes, os bares, cheguei a cantar com banda de baile, aquela coisa assim, tudo assim, uma vez ou outra perdida, né? Porque a prioridade sempre era a família. Mas aí as coisas vão tomando um rumo, crescendo de uma forma que aí não tem mais como. Chegou uma hora que eu fiz realmente a opção de música, profissionalmente falando, e resolvi gravar o primeiro CD. Então, eu vim para completar uma pesquisa que eu fazia. Eu cantava muitas músicas do Nordeste, e então escolhi o Pernambuco para fazer uma pesquisa com os compositores daqui, porque eu queria gravar um disco,
para deixar de ser cover, né? Aquela coisa toda. E aí vim para fazer essa pesquisa e acabei ficando. Isso E aconteceu aí em 98. Foi escolhida por Pernambuco, né? Ganhei cidadania do Recife e do Estado em 2010, quando eu completei 10 anos que eu estava aqui. E algo assim que Olha me que deixa assim, maravilha. eternamente grata. Agora, Ira, você se reinventou nessa pandemia, né? Eu soube que você está trabalhando num projeto para o público infantil. É Exatamente, isso? Ana Cláudia. E um projeto assim que quando eu estava gravando meu segundo CD em 2001, eu conheci uma canção e eu ficava apaixonada por essa canção, e na época eu estava sendo avó também, ia ser avó, soube que ia ser avó. Tudo muito rápido. Eu fui avó com Você é precoce, 37 hein? anos. E o filho acabou que foi também. Aí, e eu ia gravar uma canção, que aí eu falei, não vou gravar não, vou fazer um projeto infantil e deixar essa canção para o projeto infantil. Que é uma canção de Juraildes da Cruz, que chama Meninos, que diz assim: dizem que verrugas são estrelas que a gente aponta, que a gente conta antes de dormir, dormir, dormir. Eu tenho contado, mas não tem nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir, mentir, mentir. Ira, como é que o pessoal que nos assiste nesse momento pode acompanhar o seu trabalho, ouvir as suas músicas? A gente tem um canal no YouTube, que é o Ira Caldeira Oficial, que eu sempre posto. Inclusive, recentemente, dia 8 de agosto, eu fiz uma live do meu aniversário, que foi recebendo o povo aqui na minha casa. Eu sempre Parabéns, falo que eu adentro atrasada. tanto na casa de todo mundo. Aí, no dia 8, muito obrigada. Eu trouxe o Leonina, povo gente, aqui, Leonina Leonina. Feroz. Então, a gente tem o YouTube, e eu sou muito... Tem Facebook, tem fanpage, essas coisas todas. Agora, eu sou muito presente no Instagram. Ira Caldeira, botar lá Ira, Ótimo. IRAH no final, Ira com H no final. Aí já aparece logo Caldeira lá. Então, assim, ali eu acho que é o canal mais rápido, inclusive, para comunicação, é o meu Instagram. Excelente. Ira, eu quero agradecer a sua entrevista, foi muito bom revê-la, sabe? Ouvir um pouquinho da sua voz, Obrigada, faz um querida. bem, aquece o nosso coração. E Que eu queria bom. pedir para você, então, encerrar, escolher uma música bem maravilhosa, mas eu vou chamar o antes de Biguá para ficar você, aqui mais pertinho. chame ele, enquanto Sim, você o chama, né? sim. E o apresenta. Tudo bom? Com quem é que você Esse é o vai Biguá? tocar aí? Seja Eu não... bem-vindo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou me despedir de você de casa, eu vou agradecendo a Irá, né, ao músico que a está acompanhando, e você de casa, Biguá. semana que vem, 20 horas, no sábado, você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Nova Nordeste. Beijo e fiquem com Irá Caldeira. Pois então, vou mostrar para vocês uma canção do Projeto Infantil que chama Pequeno Cantador, que é uma canção de Biguá. E ela é assim, ó. Vem pelo céu, se espalha no ar, passarinho canta. Vem pelo céu, se espalha no ar, passarinho canta. O vento faz correnteza, sopra a brisa, assanha o mar. Na solidão das águas, entoa o seu cantar. O sol vai se abrindo, surge e desabrocha a flor. No azul do infinito, pequeno cantador, vem pelo céu, se espalha no ar, passarinho canta. Bora cantar? Vem pelo céu, se espalha no ar, passarinho canta. De novo. Vem pelo céu, se espalha no ar, passarinho canta.